Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um grupo de estudos, Viver e Recria. Lembrando que o grupo de estudos em psicodrama é mantido pela Viver Mais Psicologia, uma instituição de ensino, pós-graduação, que tem alguns cursos livres também. Inclusive, convido a todos a estar olhando o site logo mais, também vou mandar no chat. Tem alguns cursos acontecendo que são bem legais e bem interessantes para a gente estar participando. Hoje a gente vai começar um pouquinho diferente, a Amanda não vai estar com a gente, mas eu me coloquei para estar indo e construindo com vocês a continuação do nosso estudo do livro da Zerca, Realidade Suplementar e Arte de Curar, dando continuidade de onde a gente parou no encontro passado. Deixa eu só compartilhar a tela para a gente ir pensando junto e convido vocês para ir me ajudando para eu não ficar aqui sem repertório, primeira vez. A gente tinha passado no encontro passado aqui por onde a Zerka falava do palco, né, de como o Moreno organizava o palco e de como, de alguma maneira, o palco tinha esses níveis, esse balcão onde Moreno usava para demarcar as cenas, trazendo um pouco da divisão e da transição dos dramas que ele fazia com seus protagonistas. A gente também falou, quando o Zerka apresenta aqui, a ideia que Moreno tinha de superego, termo emprestado da psicanálise, onde ele falava que para ele. Tem alguém falando? Me ajudem a ver o chat quando tiver algo, porque eu não vou conseguir ver. Então, a gente estava aqui onde Zé falava desse conceito do superego para Moreno, que era esse lugar de alguém que representava um papel heróico, né? Um papel como uma espécie de super-homem, assim, sobre uma qualidade sobre-humana. E daí a gente continua aqui onde começa. Mandala, a Zé escreve, é uma palavra em sânscrito que quer dizer círculo mágico e é um dos símbolos religiosos mais antigos que existem. Trata-se de um desenho com formas e figuras, tais como quadrados, triângulos e círculos, arranjados concentricamente ao redor de um centro. Mandalas são símbolos da unidade, do self e do todo. Na natureza, podemos descobrir mandalas numa célula, numa nebulosa espiralada, no átomo, no sistema solar, numa teia de aranha ou num floco de neve. Não sei vocês, mas quando eu li esse trecho, eu lembrei muito do átomo social que a gente faz mesmo, às vezes, com os pacientes, que a gente faz o desenho do círculo, ao redor dos papéis, que essa pessoa desempenha, seus contrapapéis. Como soa para vocês esse trecho inicial da mandala? Me Me ajudem. lembra muito uma situação o qual eu fiz com uma paciente minha, que ela tinha muita dificuldade de escolher para quem contar os segredos. Ela contava para todo mundo. Teve Uhum. muita dificuldade por conta disso. E a gente trabalhou os círculos da mandala, o qual o centro seria as pessoas que ela mais confia, que vai contar todos os segredos. Aí vai aumentando o ciclo, né? Olha, esse daqui dá para contar esses, mas não dá para contar aqueles, até chegar às beiradas, que são as pessoas que ela acabou de conhecer, que ela contava tudo até para quem conhecia. Então foi um mecanismo de defesa que a gente utilizou aí na mandala. Também a gente pode pensar dessa forma que tu aplicou no teste sociométrico, né? De medir os vínculos, as relações, as pessoas que estão mais próximas, as que estão mais distantes, as que eu quero afastar, as que eu quero trazer para mais perto. O que mais, gente? Exatamente. A gente vai continuando. Deixa eu me achar de novo aqui no texto. E aí continua. Algumas das mandalas feitas pelo homem são, por exemplo, as famosas rosetas das catedrais medievais, o yin yang, o pentagrama. Uma mandala é uma imagem do universo. Ela cresce constantemente a partir de um centro e tende para a periferia e, ao mesmo tempo, converge na diversidade para o centro. Nessa ideia, né, que ao mesmo tempo que possui um centro, o que está à volta retorna a passar por esse centro, né? O centro é um ponto, um conceito abstrato que não tem dimensão em si mesmo. Expandindo em direção a uma segunda dimensão, chegamos ao círculo, que, na terceira dimensão, torna-se uma esfera. Se nós agora adicionamos a próxima dimensão, o tempo, chegamos à criação do universo, ou, como os nativos americanos dizem, o mundo de Maia. Se tirarmos o espaço e o tempo,
que não passam de uma ilusão para os índios americanos nativos, então todo o universo desaba sobre seu ponto central primário. Nesse trecho, vocês conseguem pensar em alguma coisa? Vem alguma coisa em mente? Vamos lá. Deixa eu ver se tem algo no chat. Nada. Márcia, pensou alguma coisa nesse trecho? Eu fiquei pensando na ideia de relações e vínculos quando a gente tem uma pessoa que não tem muitos papéis e contrapapéis, que ela vai cada vez mais voltando para esse centro, que acaba sendo só o eu dela. E daí a gente vai falar dessa ideia de que quanto mais papéis a gente tem, desempenha, mais saudável a gente vai sendo. Nessa ideia de que a gente vai expandindo também, conforme a ideia do átomo social. Quanto mais relações a gente vai tendo, de alguma maneira a gente vai ficando mais saudável e se expandindo mais. Na medida como a gente vai perdendo esses lugares, esses papéis, esses vínculos, essas afetividades, a gente vai voltando a esse círculo primário. Me faz pensar nesse trecho sobre isso. O que vocês acham? Acho que faz muito Partindo, sentido. Pode falar, Bruna. Vai lá. partindo disso que tu falou agora, Carlos, dá para associar também com a própria ideia de matriz de identidade, né? Sim. Porque a gente vai ter a formação do eu a partir dos papéis que a gente começa a desempenhar e os contrapapéis que a gente vai internalizando. Uhum. Então, meio que nesse sentido de criação do universo que ela coloca ali também, né? Talvez esse universo também a gente poderia associar a Universo. pessoal mesmo, assim, né? E aí, conforme esses papéis eles vão ruindo, esse universo também vai ruindo nesse sentido. Uhum. Esse universo que vai sendo composto pelo outro, né? Pelos tools e pelas coisas que a gente vai trazendo para próximo do que a gente é. Verdade, a matriz acho que dá para pensar muita coisa dentro disso. Mais alguma coisa? Pensando nessa questão do universo que o Bruno citou, Uhum. novamente ela fala a questão do tempo, né? Que não existe tempo, não existe, não tem como. No nosso momento ali, agora, com a pessoa, com o terapeuta, Uhum. como co-criadores, não existe o tempo. Ela sempre pontua isso de várias formas diferentes. Uhum. E acho que a ideia do tempo vem muito também do que a gente discutia no início do capítulo da realidade suplementar, né? De quando a gente entra no tempo do paciente, não no nosso, enquanto terapeuta, né? Quando a gente abre mão do nosso para entrar no do outro e conseguir talvez resgatá-lo de lá ou permanecer com ele de alguma maneira lá por um tempo, nesse lugar. Deixa eu ver para onde aqui. Esse ponto central, em, que em termos materiais não existe, é comum a todas as mandalas. Nele, todos os opostos se encontram e a polaridade cessa de existir. É como o eixo de uma roda que gira, o qual permanece imóvel. Esse trechinho aqui, eu confesso que não peguei muita coisa, não. Vocês pensam algo? Todos os opostos se encontram e a polaridade cessa de existir. É como o eixo de uma roda que gira, o qual permanece imóvel. É. Associando a questão da mandala ali, a própria Uhum. questão sociométrica ou do átomo social que a gente fala, né? Eu acho que o ponto central, então, dessa roda seria o eu, que ela, né, poderia estar se referindo, ou, enfim, fazendo uma associação com o que ela está falando, nesse É. sentido de todos os opostos se encontram nesse local, né? Todos os papéis, eles, enfim, fazem parte desse eu ali, enfim. Pode ser uma brisa muito longa, mas eu acho que foi Mas nesse acho sentido, que assim. vale pensar a brisa, Bruno. Fiquei também agora que tu falou, pensando se esse eixo de uma roda que gira não seria esse eu, mas esse a qual permanece imóvel não seria pensando na matriz, né? A ideia que tu trouxe, não seria quando a gente está lá no caótico, sabe? Que a gente fica meio parado mesmo, assim, porque a gente não sabe muito bem para que lado girar. Embora a gente tenha esse eixo que é o eu ali. Fiquei E não pensando. importa o quanto a gente chega ao encontro, a gente sempre volta para o A gente início, volta. vai e volta, mas tá tudo conectado. Às vezes a gente não volta para o início, volta para o meio. De repente pula para volta de novo. Porque a matriz é vista como uma espiral, né? Como uma mandala, um círculo, né? A gente pode transitar em vários círculos que compõem essa mandala, mas a gente sempre vai estar em movimento, né? Quer dizer, se espera que a gente saiba ir e vir na matriz, né?
Mas seguimos então. Podemos encontrar ideias semelhantes relativas ao centro e à periferia do palco do livro de Moreno, Teatro da Espontaneidade, publicado na Alemanha em 1924, com um nome que eu não sei pronunciar, na qual ele escreveu o seguinte. Moreno escreve no livro, né? Quando entrei num teatro, sabia que este havia se desviado muito da sua forma primordial. Então, depois de eu haver construído um palco para um novo teatro, designado a oferecer à humanidade uma espécie de religião dramática, muitos perguntaram por quem eu havia sido influenciado no sentido de construir um palco de tais dimensões. Lembra que a gente falou no encontro do palco de Moreno que tinham vários níveis, onde tinham mais alto, outros mais baixos, havia um balcão mais em cima, na espécie de um mezanino? É desse palco que ele fala aqui, né, com várias dimensões. Um palco que se situa no centro em vez de uma periferia. Um palco que permite movimentos ilimitados ao invés de limitados. Um palco aberto para todos os lados em vez de apenas para frente. Um palco que tem toda a comunidade ao seu redor em vez de apenas uma parte. Um palco que tem a forma de um círculo ao invés de um quadrado. Um palco que se desloca na dimensão vertical em vez de se manter num único nível. O estímulo não foi o palco de Shakespeare ou o palco dos gregos. Eu havia tomado a própria natureza como modelo. Então, quando ele fala que na natureza existem essas mandalas, esses círculos, essa ideia da espiral no universo, ele pega isso e traz para o palco. E é quando ele monta esse palco de vários níveis que permitiam essa transição de cenas, essas transições de várias dimensões. O que vocês pensam além aqui? Vamos lá. Eu acho que eu penso muito na construção do Moreno sobre essa questão do teatro, deixando bem claro que, ó, acabou aquela ideia de ficar frente ao público, de pegar o script, aqui é liberdade, aqui não importa o que você faça, você está seguro, um local seguro, aberto, todos estão te olhando, mas estão te vendo como ser humano. Acho que eu senti muito isso enquanto lia. Acho que vem muito da utopia de Moreno, né? Curar a humanidade, assim. Tipo, o palco é para todos, todos podem ser vistos e serem vistos, né? Vamos lá, seguindo aqui. Uma definição de palco psicodramático aparece no artigo de Blonsky e Hutzel, na qual eles escrevem o seguinte: no palco psicodramático não há qualquer diferenciação de tempo. Olha que interessante. Quando a gente fala de tempo no psicodrama, dá sempre para pensar muita coisa, né? Um palco onde não há diferenciação de tempo. Também não há diferenciação entre dois tipos distintos de realidade, sendo uma considerada mais real, válida ou verdadeira do que a outra. E aí, gente, que realidade é essa, distinta? O que vem para vocês na cabeça? Eu lembro do Doutor Estranho, que é a do espelho, a realidade espelhada. Vem na hora, assim, a realidade espelhada, onde lá é tudo possível. Bacana. E daí, quando você está na realidade espelhada, você pode tudo sem prejudicar o real, né? Se a gente pensar Exatamente. nisso, quando a gente usa da realidade suplementar no psicodrama, né? A gente estaria indo para esse lugar espelhado, né? Onde pode ter igual aqui ou algo muito diferente para ser treinado, para ser visto, para ser reparado, e depois a gente levar isso para esse outro plano, né? E é legal porque o Doutor Estranho ele só consegue chegar lá depois de um treinamento bem árduo, lá ainda antes de chegar na realidade suplementar, que é muito nosso paciente quando ele chega, né? Ele chega bem concreto, com suas Uhum. perspectivas, sua forma de vida, e a gente vai lá e dá um empurrãozinho para colocar ele nessa realidade. Uhum. Eu acho que é bacana também pensar quando esse paciente chega uma primeira vez para estar em terapia com psicodrama, que a Rosa fala de a gente ensinar o nosso paciente a como estar na sessão, né? Para ele entender o que a gente espera dele e o que ele pode esperar da gente ali, né? Laís ia falar? Parece que ia Sim. falar. Eu fiquei pensando também na questão do como se, que são as cenas que às vezes a gente propõe, né? Porque isso, de certa forma, a pessoa pode criar uma realidade que ainda não aconteceu. Por exemplo, eu quero trabalhar a minha relação ou uma conversa mais difícil com alguém.
Então, a gente vai projetar uma coisa que não é real, mas que na cena se torna real também, né? E vai Então, eu fiquei permitir, pensando nisso. e traz repertório também, né? Sim, Uma sim. coisa muito legal. Deixa eu ver aqui no chat, tem umas contribuições. O Léo fala: é bom lembrar que também é difícil de sair da dimensão espelhada. Isso é verdade. E tem pessoas que têm essa dificuldade, sair da fantasia e voltar para a realidade. Verdade também. Acho que isso é um lugar muito interessante de pensar também, né? Esse lugar de que a pessoa pode estar vivendo muito na fantasia e a gente vai precisar ajudar ela a ter esse anel de acesso, que nem no filme, para que ela possa voltar, né? O que não significa que vai ser fácil. A Thalita falou, nossa, muito isso, Léo. Verdade. O que mais dá para pensar a partir do comentário do Léo? Acho que muito, muito interessante, né? Alguém que vive muito na fantasia, às vezes a gente precisa quebrar essa fantasia, né? Mostrar, olha, talvez não seja tão assim quanto você está pensando, que você está vivendo. Sair um pouco do abstrato, né? E trazer a pessoa um pouco mais pro real, pro aqui e agora, né? Aproximar ela da verdadeira coisa, né? Que a incomoda e Sim. não afastá-la. Muito bem, vamos lá. Aí continua, né? Realidade. A realidade suplementar pode ser definida como uma intersecção entre diferentes realidades, olha só, conhecidas e desconhecidas, em que a capacidade do ego de controlar e distinguir cessa. É o que a gente vem falando, né? Existem essas duas realidades. E a realidade suplementar é esse lugar, né? De intersecção entre as duas, que é onde a gente vai permitir muitas vezes que esse ego pare de querer estar no controle, de viver só em um lado e passe a viver nessa intersecção. Concordam? O que pensam? Márcia disse, estou sentindo necessidade de assistir o filme. Assista, eu já assisti e dá para pensar muita coisa legal do psicodrama, principalmente da realidade suplementar. Muito bacana mesmo, Márcia. Vamos lá. Esse estado determina o êxtase, que entendemos a partir de uma raiz etimológica como sendo sair dos limites da individualidade de alguém. Olha só. Realidade suplementar pode ser definida como a intersecção entre duas realidades e que, se a gente for olhar, é o momento em que saímos da individualidade de alguém. Sabe quando a gente se lança junto para um comocê do nosso paciente, para uma realidade suplementar que ele precisa ou que ele traz, e que a gente abre mão da nossa para viver a dele por alguns instantes e auxiliar ele lá nas demandas que ele traz, para depois ele retornar de novo para aqui e agora? Acho que esse lugar dessa individualidade que a gente precisa respeitar do nosso protagonista é um lugar muito precioso, né? Em muitos contextos, assim, acho que a gente conseguir muitas vezes sair desse lugar de que a gente esse ego supremo dentro da sessão, de diretor, de que aqui eu que dou as coordenadas, a gente sair um pouco disso, ficar mais igual e compreender que o nosso paciente tem uma individualidade que exige da gente um aceite para que a gente caminhe junto, é um lugar muito bacana de construir, não é? Com certeza, e isso bate muito na percepção que a gente estava vendo no capítulo anterior, e também bate naquela questão da ansiedade versus alegria, que a gente vai todo Uhum. pronto com as técnicas, com tudo que a gente, com essa aulona aqui que a gente tem no grupo, vai pronto e a pessoa, não, não quer trabalhar isso não. Já te joga um, pá, um tapa na cara, E daí pode vem a mudar tudo. surpresa, né? E daí vem a surpresa. O que que eu faço agora? Exatamente. Ou eu vou para a ansiedade e sofro, ou eu vou para a alegria e vamos ver no que vai dar. Vamos construir junto, né? Muito interessante, muito bem lembrado. Tive Eu parando, sempre, pode eu falar. sempre, eu sempre fico intrigada com essa fala do vamos construir junto, porque eu fico com aquela dúvida assim, mas eu tenho que ter uma intencionalidade, sabe? Porque parece que está uma coisa assim perdida, Uhum, uhum. né? Para mim, eu acho que a gente tem que ter uma clareza de um norte, assim, sabe? Tipo, sei lá,
eu vivi há um tempinho atrás essa situação de uma paciente chegar, eu trabalho num CAPS, tá? Num CAPS álcool e drogas. E uma paciente chegar, se chamando por outro nome, dizendo que ela era uma outra pessoa, enfim. E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso, né? Aí eu falei, bom, então deixa eu conhecer essa pessoa que está aí, porque ela não é a minha paciente. Aí eu sentei com ela e resolvi fazer uma entrevista. Quem era aquela pessoa, que ela dizia estava acompanhando a minha paciente real, né? E aí foi curioso, porque ela não conseguiu se sustentar naquele papel, naquele lugar daquela pessoa que ela estava se dizendo que era. E aí acabou saindo e voltando a ser a minha paciente, né? Eu fiquei aliviada por ter conseguido... Você foi junto, você respeitou a individualidade dela, que ela te apresentou. Olha, eu sou fulana, e tu, quem é fulana? Uhum. Foi. Mas aí, o que eu fiquei pensando? Que eu acho que eu deveria ter um pouco mais de clareza do que eu queria com aquela intervenção, entendeu? Não pensando no resultado, mas assim, ter a clareza conceitual. Se a gente for pensar, qual é o papel de uma entrevista de papel dentro do psicodrama? Né? É a gente não só coletar dados para uma inversão, ou para duplo, ou para apresentar o protagonista para um ego auxiliar. Né? Se a gente está falando de um atendimento bipessoal, a gente pode pensar que a entrevista também pode ser para a pessoa se dar conta do que ela está dizendo para a gente. Né? Para a gente pensar junto, tá? Se está acontecendo isso, me conta mais sobre isso. É um lugar que a pessoa também se toma conta do que ela está só falando, às vezes, e não ouvindo junto. Então, acho que foi muito certeiro a ideia. Então, quem é fulana? Me conta de fulana. E daí ela trava, porque, peraí, talvez eu não seja a fulana. Né? Eu acho que foi isso que aconteceu, porque eu digo que ela não conseguiu se sustentar naquele lugar. E aí ela falou, opa, deixa eu voltar, digamos assim. Mas o que eu senti falta foi isso, de ter clareza de qual era a minha intenção. Eu penso, Márcia, não sei se para os colegas faz sentido, que a gente tem que sim entrar nessa individualidade, construir junto, mas não é um construir junto desgovernado, sabe? É pensar que a gente tem um método muito poderoso, que a gente tem técnicas muito assertivas e que a gente precisa entender qual é o objetivo de cada uma. E daí casar com a demanda da pessoa que vem até a gente, né? A pessoa está perdida, como é que eu posso ajudar ela a se encontrar ou se reconhecer ou iniciar por algum lugar, né? Não sei como soa para vocês. Você me falando, Márcia, eu basicamente vi você tentando entender quem era essa pessoa que ela estava trazendo, que também é ela. Então, a entrevista foi muito bem colocada para entender qual é esse novo papel que ela está te mostrando, já que não é escrito, mas beleza. Mas é uma parte dela que ela está te mostrando que possivelmente pode não ter mostrado para ninguém. Ou por qual motivo ela colocou, como, né? Como que ela está aplicando isso. Então, é muito isso de estudar as técnicas. A gente às vezes esquece, porque parece tão solto que o Moreno é solto, o Moreno é doido, o Moreno sai soltando um monte de coisa. E aí vem a Zerka para falar: não, peraí, realidade suplementar é isso, a técnica é aquilo. Então, ao aplicar a entrevista, eu acho que foi justamente isso. Colocar a consciência para ela. Oh, vem cá, você é fulana, beleza. Mas quem é essa fulana que você está me trazendo? E ela não conseguiu. Porque ela inventou, provavelmente, para se proteger, para não querer contar para você, enfim. No realidade experimentar dela tinha um motivo muito plausível. Léo diz, é a parte que pode estar sendo mostrada. É a ponte para ela, é a ponte que ela pode dar naquele momento. Sim, verdade. Pode ser ela te mostrando o que está realmente pegando, né? Deixa eu ver aqui onde a gente parou no texto. Trata-se de um estado, né, esse lugar da individualidade de alguém, trata-se de um estado em que a pessoa não vivencia as coisas de modo usual, mas as vê a partir de outra perspectiva, não familiar. Que é muito que tu contou, né, Márcia? Não era um papel usual dela, mas ela contava de um lugar que não era familiar também. Tanto que quando você a entrevista, ela volta para o usual, porque era um lugar que ela não conhecia para ela te apresentar ainda, né?
Essa perspectiva pode pertencer ou a uma parte desconhecida do self, ou a outra pessoa, conhecida ou desconhecida, ou a uma força impessoal. E aí, o que a gente pensa aqui? Se a gente for pegar o caso que a Márcia compartilhou com a gente, né? Essa perspectiva pode pertencer a uma outra parte desconhecida do self, que é um pouco do que o Léo falou. Talvez seja a forma que ela apresentou uma ponte para te entrar no drama dela, por exemplo. Faz sentido? Laís, essa cara pensando, compartilha. É bem complexo, né? Eu fiquei perdida mesmo, não sei o que dizer. Uhum. Haroldo, olá. Por self, ela entende qual self? Tem algum conceito estabelecido? Eu não lembro se nos capítulos anteriores tem um conceito desenhado, mas eu acho que é a ideia do papel que tu apresenta, sabe? Como assim, papel? Quem é o eu, sabe? Tipo, o eu primário, assim, da ideia de que quando eu me apresento, eu tô falando a partir desse self. Esse self meu que é usual, que eu sempre uso, que é quem eu sou, inicialmente. E que eu não sei que eu sou, né? Também tem isso. Na descoberta também desse self, muitas vezes em terapia, né? Aqui a gente finaliza o capítulo 4 e a gente entraria no 5. Vocês querem já iniciar entrando no 5 hoje? Ou a gente encerra por aqui? O que vocês acham? Vocês chegaram a ler o 5 já? Não? Querem entrar? Hoje vai ser bem o que a gente quiser fazer. Ué, eu topo. Topa? Então Falta um tempinho ainda, né? vamos Por indo mim, com tudo, ok. então. Legal, Haroldo. Eu, boa parte está aqui avisando. Vai ajudando a construir, por gentileza. Então, entrando no capítulo 5, aplicações clínicas, o uso do humor e de objetos mágicos. Moreno queria ser lembrado, ele começa. Moreno queria ser lembrado como o homem que trouxe a alegria e o riso à psiquiatria. Ele me disse isso antes de morrer, e isso foi gravado em sua lápide. A ideia de haver riso e alegria no que é geralmente considerado um assunto tão sério pode parecer desagradável a algumas pessoas, e talvez as faça sentir que estamos sendo frívolos e, portanto, difamando nossos pacientes. Vocês já se sentiram nesse lugar? Acho que difamando nossos pacientes é uma coisa uma palavra um pouco Forte. pesada, né? Mas talvez seja da tradução. Eu lembro que quando eu comecei a atender, eu achava que eu não podia rir junto com o meu paciente. Por mais que ele trouxesse o riso para a sessão, eu não poderia contribuir com o riso dele. Então, tinha sessões que eram mega engraçadas, eu ficava me segurando. E depois de muito tempo, supervisão, enfim, eu fui tentando quebrar esse lugar de que eu podia sim ser fraterno, às vezes, com o meu paciente, que isso não era algo errado ou destoando do que se esperava da terapia. No tanto que um dia ele perguntou: por que você não ri comigo? É algum problema? E eu falei: não, só achei que eu não podia, né? Às vezes a gente esquece de que a terapia não é só sobre quando o paciente sofre, chora, tem angústia. Às vezes é quando acontece algo bacana, que ele quer rir junto também, né? Esses dias eu estava atendendo a minha paciente e ela falou uma coisa muito engraçada e assim, mas tipo, fazer uma piadinha e eu ri muito, sabe? Mas ela tava falando de si, mas foi um Uhum. momento muito engraçado. E aí eu ri e ri com muita vontade. E aí foi bem no final da sessão. E aí depois eu saí tipo, nossa, será que ela se ofendeu por eu ter rido junto com ela e tal? Sim, eu fiquei um pouco com essa dúvida, sabe? Uhum. Acho que é legal a gente pensar no papel do riso na sessão também, né?
Por exemplo, quando a gente Até pensa... porque as sessões, elas não são sempre para trazer coisas negativas ou um problema, são para trazer também conquistas, compartilhar os avanços. E eu acho que o riso é muito pertinente nesse sentido. E mostra também que a gente não é simplesmente um terapeuta, a gente está ali com a pessoa, a gente é um ser humano. E a gente pode se permitir também, né? E também pensar que o riso pode ser muito terapêutico também, junto com o Com paciente, né? certeza. Quantas vezes o paciente não contou algo que, enquanto ele contava, se deu conta e caiu na risada, assim, porque ele já entende que é o mecanismo dele, né? Já é uma forma dele funcionar e isso acaba se tornando humor, por exemplo. Que é um lugar muito bom também, o paciente começar a reconhecer a forma como ele funciona. Léo disse, eu bem estagiário rindo constantemente junto. Acho que não é um problema, se está tudo bem para o paciente, está contribuindo para o processo. Acho que vale pensar. Vamos lá. No entanto, o riso, quando adequadamente utilizado, pode trazer alívio ao que é com frequência uma situação estressante e criar um espaço em que se possa obter uma distância objetiva. Isso não quer dizer que transformemos uma situação trágica em algo sem sentido, mas sim que lançaremos uma nova luz sobre ela, o que, por sua vez, pode facilitar o surgimento de respostas e atitudes inteiramente novas. Por que não, né? A risada e o riso não pode ser um lugar de espontaneidade e criar uma nova forma de olhar para alguma situação. Não necessariamente difamando ou tratando com menos importância aquilo que o paciente conta, né? Seguimos aqui. Encontrar um objeto mágico e inseri-lo como instrumento de cura está implícito em qualquer teatro de improviso, e temos apenas de recorrer a esse efeito ao assistirmos um mímico talentoso como Marcial, não sei se é assim que se pronuncia, que os produz com grande graça e naturalidade a partir do nada. Isso nos impele em direção ao reino da maravilha e da surpresa. O que vocês tiram desse trecho? Ele está chamando esse objeto mágico em relação ao riso? Será? Não sei. Eu não entendi. Haroldo, você entendeu? Você falou que tinha lido e estava revisando. Volta lá o texto. Já volto, só um instante. Eu acho que a partir dessa parte ele vai começar a falar sobre o uso de um objeto, porque aqui ele traz tanto, acho que é o riso e o objeto, eu acho que é isso que agora ele vai começar a introduzir. Aqui, ó. Então tá. O Marcel Marceau, ele é um mímico muito importante no teatro francês. E, na verdade, o que um mímico faz, né? Ele, muitas vezes, ele cria objetos sem que eles estejam ali. Então, é aquela coisa do mímico que fica descendo as escadas, ou fingindo que tem chuva, ou fingindo dentro de uma caixa, que é a coisa mais estereotipada de todas, né? Mas, enfim, eles, através do teatro físico, eles conseguem criar coisas que não estão ali. Então, é essa ideia que ela está passando, né? De que o Marcel Marceau produz esses instrumentos, esses objetos mágicos com grande graça e naturalidade a partir do nada. A partir do nada de nada físico, né? De nada concreto presente ali. Que impele em direção ao reino da maravilha e da surpresa. Então, são gestos que ele vai fazendo. E acho que, então, ela vai começar a falar dessa coisa dos objetos mágicos, né? Encontrar novas forças, criatividade, integração, coisas que não estão necessariamente ali presentes fisicamente, mas que dão um fluxo de espontaneidade para a situação. Um pouco assim. Entendi. Fiquei pensando quando a gente faz uma cena aberta, que a gente demarca, às vezes não com algo real, mas que pontua que tem uma porta, que tem tal móvel, que tem um tapete, almofada, enfim, a gente vai com o paciente. Será que seria um pouco disso, se a gente for pensar no psicodrama? Acho que não seria simplesmente a ausência de objetos físicos, assim, acho que seria a espontaneidade que surge desse gesto. Então, se eu faço um gesto, espontaneamente algo surge aqui nesse momento. E que todo mundo vê. Então, isso traz uma energia para o palco, para a cena, entre as pessoas, os participantes e tal. Pode ser com um objeto, eu posso pegar uma cadeira e virar ela e fazer uma outra coisa com ela. Assim, acho que
Não necessariamente tem a ver com um objeto físico, mas aí Vamos tem que ir frente pra lendo ver. os exemplos dela, né, para ir entendendo melhor. Ela traz o caso aqui, né? Uhum. Os casos a seguir demonstram a aplicação do humor e de objetos mágicos para possibilitar ao protagonista encontrar novas forças, criatividade e integração. A cliente é uma jovem atriz de 22 anos. O problema trazido por ela refere-se ao estado depressivo de seu pai. Nos últimos 12 anos, ele tem ameaçado se suicidar. Sua mãe divorciou-se, tem um trecho aqui que o meu está apagado. Divorciou-se, casou-se novamente num matrimônio feliz que afirma que, alguma palavra que eu não estou conseguindo ler, a única mulher a quem jamais amou e não a perdoa por não sei, uma palavra legível, abandonado. Alguém tem esse trechinho que não esteja apagado? Pode ser que tenha algo importante aqui. Léo, quer falar? Levantou a mão. Oi, posso falar? Estão me ouvindo? Deve, contribua. Tá, vou seguir com esse dever, então. Eu estava pensando nos objetos mágicos, nesses objetos complementares que a gente utiliza. Eu sempre lembro de uma cena que, bom, tem algumas pessoas aqui que eu acho que até participaram, que a gente fez um teatro espontâneo, acredito que tenha sido na UFSC de Araranguá uma vez, e a gente trabalhou com uma cena que tinha a ver com violência de um relacionamento, né, de uma violência de gênero. E a gente, em meio ali às cenas que vinham sendo trazidas, né, eu lembro que a diretora trouxe, ia colocar a técnica do espelho, e eu lembro que a pessoa, a protagonista, entendeu por espelho, como ela não é uma psicodramatista e não está no meio, ela tinha entendido literalmente um espelho, né? E aí um espelho emerge na cena e uma pessoa faz esse espelho literal para a cena, e foi extremamente útil para fortalecer o eu, né? Para a cena, para ela se fortalecer. E para efeitos catárticos, a gente levar um encerramento da cena, sabe? Então, só compartilhando essa experiência que eu acho que me lembra muito objetos mágicos e, né, os objetos complementares. Legal, Léo. A pessoa fez o espelho como? Consegue descrever? Ela imitou igual, na frente da pessoa, como se estivessem de frente um para o outro? Isso, como a gente tinha atores, né, para a cena, né, egos auxiliares e pessoas numa plateia, uma das pessoas da plateia foi escolhida para ser o espelho, já que a técnica de espelho que estaria para ser usada ali acabou virando um espelho literal para a cena, né, que foi utilizado para ela falar com o reflexo dela. Então, essa pessoa da plateia, ela virou um espelho e reflexo dela, como a técnica, mas ali no caso foi um papel. Muito bom, muito bom. Seguimos aqui no caso. A cliente, a quem chamei de Naomi, é a única filha desse casamento. Naomi arruma a cena, um canto da cozinha onde ela prepara as refeições dele. Ela suspeita de que ele não se alimente adequadamente, pois já perdeu muito peso ao longo dos anos. E sua depressão é intensa, desculpa. Ela inverte papéis com o pai e é entrevistada nesse papel. Fica claro que ele não dá nenhum valor à própria vida, que apenas se movimenta como se fosse um robô. De volta ao seu próprio papel, Naomi escolhe um ego auxiliar para representar o pai e a cena começa. Logo fica evidente que não importa qual argumento Naomi apresente, ela é incapaz de penetrar no muro de desgraça erigido ao redor dele.
Ele parece extremamente virtuoso e declara que a mãe de Naomi é a culpada. Ele só quer morrer. Naomi olha para mim com ar de desamparo, levanta os ombros e as mãos e diz: Você vê? Ele funciona exatamente dessa forma. Não há saída. E eu fico tão furiosa que todo o amor que sinto por ele se desfaz. Mas ele é um pai amoroso e tenho pena dele. O fato é que sua depressão fez com que minha mãe se afastasse dele. Agora ele não tem mais ninguém no mundo a não ser a mim. Ele não faz nenhum esforço para estabelecer outras ligações. E aí é que eu não posso mesmo ficar com raiva dele. Encorajada por mim a tentá-lo agora, ela diz que não com a cabeça, começa a soluçar e diz: Eu não consigo, nem mesmo aqui. Deixo que ela chore e a conforto. Olha que interessante. Geralmente a gente, não sei vocês, mas quando eu aprendi a atender com psicodrama, tinha a ideia de que quando o paciente chora, a gente rapidamente estenderia a mão com o lenço, como se a gente não respeitasse o tempo para o choro. Acho muito legal ela pontuar isso, que eu deixo que ela chore e a conforto, de forma que ela possa pôr para fora seus sentimentos. Quando ela para de soluçar e se acalma, dispenso o ego auxiliar e peço que ela inverta os papéis, seja o pai dela. Agora volto a entrevistá-lo. Demonstro comiseração e digo a ele que, de fato, sua vida é totalmente sem sentido. Então, à medida que se sente mais relaxada no papel, eu recordo que esse cenário já existe há muito tempo, desde antes do casamento deles e subsequente divórcio, que Naomi está lidando com a mão morta, né, da história. Ela bota um significado de mão morta aqui, ó. Mão morta ou bens de mão morta. Termo legal que designa a posse inalienável de terras ou edifícios por uma corporação religiosa. Tá, entendi mais ou menos. Alguém entendeu melhor? Então, é meio que ela estava lidando com o que restou, né? Do casamento. É o que sobrou daquilo, mas que estava presente desde antes do casamento deles e antes do divórcio. Então, isso não foi porque os dois se separaram. Isso estava ali presente antes, né? Ele estava tentando fazer uma coisa, né, que é achando a continuidade dessa situação como antes, né? Porque ela congelou isso como se fosse culpa da separação dos dois, né? Uhum. Então agora olha como meu pai ficou e minha mãe deixou ele, ficou bem e ele ficou mal. Mas então ele estava tentando achar a continuidade disso, ver, olha, isso não foi por conta do divórcio, né? Isso é meio que a mão morta, isso é o que sobrou nessa história, mas não necessariamente foi causado pelo divórcio deles. Seguindo aqui, entrando de forma totalmente bufa na realidade, suplementar, lembre-se da pintura do cachimbo feita por Magritte, nunca lembro como é que se pronuncia, gente, que traz a frase, isso não é um cachimbo. Querendo dizer que se trata apenas de uma reprodução de um cachimbo. Então ele traz essa obra, percebo que estou diante da reprodução de uma desgraça, mas será que se trata verdadeiramente de uma desgraça? Então digo a ele, compreendo que o senhor queria morrer. O senhor gostaria de morrer comendo morangos? Naomi fica completamente tomada pela surpresa e desata a rir sem parar, o que vem a quebrar o feitiço. Quando Naomi se acalma novamente, sugiro que retorne ao seu próprio papel. A partir dessa percepção de que seu pai tem se valido da simpatia dela por ele nesses 12 anos e nenhuma intervenção que ela faça nele o afastará dessa trilha. A lógica não faz nenhum sentido para ele. A seguir, proponho que ela refaça a cena com o mesmo ego auxiliar, a quem instrui para que não se afaste do seu papel de martírio. A tarefa dela não é mais tentar dissuadi-lo, mas concordar com qualquer argumento que ele traga à baila.
Estamos experimentando, é claro, uma nova resposta para uma situação antiga, guiando rumo a uma reação espontânea sem relação com o passado. Olha que bacana. Que dá para a gente ver, né? A construção cultural, a ideia de resposta nova, criatividade, espontaneidade, sair de um mesmo pensamento, encarar a surpresa. E o riso está presente, de alguma maneira. Agora, observamos enquanto Naomi relaxa e tenta manter uma expressão séria. Ela responde a cada um dos desafios dele com calma. Sim, é claro. O senhor tem razão, papai. Entendo o que o senhor quer dizer, etc. A questão aqui é que Naomi tinha certeza de que seu pai se suicidaria e era dever dela dissuadi-lo disso. Quando ela percebeu que isso não fazia parte dos planos dele, senão ele já o havia feito há muito tempo, começou a dar-se conta de como se havia enredado nesse trama. Ao ser ajudada a sair do trama por meio do riso, começou a lidar consigo mesma e com o pai de outra maneira. Vamos dar-se conta de que essa situação não é necessariamente minha, né? O ego auxiliar compartilhou o fato de que esse jeito novo era, de alguma forma, reconfortante para ele. Ele não tinha de se esforçar tanto para convencê-la da profundidade da sua desgraça, e isso aliviaria o sofrimento dele. Ele foi ouvido e confortado, e não persuadido a mudar. Naomi é instruída para levar essa forma diferente de lidar com o pai para a sua vida. Mais tarde, ele contou que, de fato, ele começou a abrandar e mesmo a admitir que talvez estivesse exagerando na sua desgraça. Era como se ela descobrir esse novo tipo de contato com ele, não como adversário, mas como camarada de armas, ele pudesse se libertar um pouco do passado e voltar-se mais inteiramente para o presente. Ela lentamente se tornou capaz de dar assistência a ele para que suprisse parte da sua relação mal resolvida com a mãe dela. Expliquei também que isso de forma alguma diminuiria a lealdade dela à mãe. E aí, tiramos algo daqui para a gente comentar? Então, seguimos mais um pouquinho antes de encerrar. O que vocês acham? Então, seguimos. Legal, acho que fala de um momento em que o riso serve para dar mais espontaneidade para uma situação difícil, né? Uhum. Acho bem legal. Também fiquei pensando, né, nessa coisa de sair do passado para dar respostas aqui no presente, né? Não pegar do repertório do que passou, mas criar um novo para lidar com a situação. Eu fiquei pensando naquele momento que ela riu, né? Que ele pergunta para o pai se ele queria morrer comendo morangos, quase como uma interpolação de resistência também. Não sei se dá para pensar Eu nisso. acho. Porque é uma resposta inesperada, né? Uma pergunta inesperada. Não esperava que perguntasse isso. Então, exige ali uma nova resposta, né? Um novo discurso para aquela situação. Aí, acho que esse próximo parágrafo é bem legal. Vamos lá. Vocês poderiam perguntar, Zerka, como foi que você veio com essa história maluca? O senhor gostaria de morrer comendo morango? Trata-se de um caso de imaginação ativa da parte do terapeuta, uma forma de sair de um pequeno e apertado beco sem saída e circular por um mundo mais amplo em direção a uma surpresa. Anos antes, eu havia assistido a um filme não muito significativo, mas engraçado, com Ed Cantor, não sei pronunciar, gente, sou péssima, chamado O Menino Espanhol. O enredo era bastante pesado, e quando o protagonista, no caso Ed, vê-se diante da iminência da morte, acossado por um bando de escroques que o estão fazendo pagar por alguma falcatrua cometida por seu pai, já falecido, esses dizem a ele:
Vê se fica esperto, você vai morrer, mas pode escolher sua última refeição. E aí, o que você quer comer? A resposta de Ed é: eu gostaria de morrer comendo morangos. Respondem a ele de forma curta e grossa que não estamos na época de morangos. O que Ed explica, então, ao que Ed replica: eu posso esperar. Engraçada a situação, por mais que isso for trágica, né? Não foi apenas minha questão que me surgiu como uma saída para a situação. No fundo, percebi que a questão naquele momento era: eu posso esperar. E esperar era algo em que o pai de Naomi era bom. Esperar pela morte, mas também esperar por alguém que o ajudasse a sair daquele furacão de desgraça. Como se pode ensinar os estudantes a imaginação ativa e criativa? Talvez permitindo que eles descubram seus aspectos malucos de tal forma que os ajudemos a adequar a punição ao crime, por assim dizer. E é aí que a realidade suplementar entra a serviço do terapeuta. Ninguém está sendo realmente maluco, mas apenas brincando com nessa esfera. Muito bom esse trecho, não acham? Ali antes, quando fala da questão de esperar, realmente ele fala há 12 anos, né, que vai suicidar, então é um tempo muito considerável, né? Uhum. E essa ideia de brincar sem ser maluco com essa realidade suplementar, né? Que vem um pouco da Márcia, que ela falou antes, desse medo de estar só fazendo uma maluquice sem pé nem cabeça. Não, às vezes tem um fundamento na maluquice, a gente sabe o que está fazendo, a gente está com o objetivo em mente do porquê de estar fazendo tal ação, trazendo tal técnica ou tal fala, né? A palavra que me ocorre agora é estratégico, né? É uma coisa que tem um fundamento, não é ao léu, né? Gostei bastante da explicação dela aqui. Na verdade, essa questão, a Zerka, né? Por isso que eu estou aqui estudando. A Zerka talvez foi a primeira psicodramatista a fazer uma aproximação com Jung, né? E a questão da imaginação ativa vem dessa aproximação. Ela de vez em quando solta um termo ou outro, ela não dava muita referência, mas dá para entender que vem um pouco dessa noção de que a gente pode ampliar nossa percepção das coisas imaginativamente, né? Simbolicamente. Então, quando ela fala disso pro psicodramatista, né, como se pode ensinar os estudantes a imaginação ativa, né? Eu acho muito interessante, porque na verdade talvez a gente possa dentro da cena usar outras referências para ter um outro resultado, sabe? Porque é o que ela faz, ela recorre a um filme que ela viu para poder fazer uma leitura e dar uma nova perspectiva para aquela cena, né? Então, quer dizer, ela usou uma outra história para recontar essa história. Tem um trecho, acho que foi do capítulo passado, não lembro, que a Rosa fala da intuição guiada. A Rosa não, a Zerka. A intuição guiada. Se essa imaginação ativa não seria esse lugar de que me venha algo em mente, que talvez não seja maluco para a situação, mas que exista ali uma possibilidade de sair da situação usando isso. Acho que não. O que era a imaginação ativa para Jung, né? Ele fechava os olhos em certo momento do dia, descia na imaginação para baixo da terra, num buraco, e apagava a luz e via o que vinha. E aí ele depois relatava e desenhava as coisas que aconteciam e tal na imaginação dele. Só que era uma coisa que não era muito ativa, né? Uhum. Apesar de chamar imaginação ativa, sim, ele deixava as coisas virem para ele, esperava elas acontecerem, se moverem na imaginação dele. O psicodrama sendo um método baseado na ação, né? Ele talvez não tenha tanto essa relação com o que surge, né? Você age, você transforma, você faz coisas, né? Então tem uma questão de terminologia aqui, que assim, hoje, talvez o que ela esteja se referindo seja a imaginação, não necessariamente a imaginação ativa do Jung, né? Seja a imaginação, de um modo geral, no sentido de, através de um texto, de um filme, de uma música, de um quadro, você pode trazer novos sentidos para cenas.
que é uma coisa que a gente faz às vezes mais no compartilhamento, né? A gente reconhece isso assim, tipo, na hora que tá no compartilhamento surgem músicas e tal. E a galera do Nordeste, assim, eles compartilham cantando, é muito divertido, assim, compartilhar com eles. Eles cantam, eles recitam, eles realmente trazem uma poesia, assim, para essa hora. Mas o que ela está falando é de trazer isso para dentro da cena, pelo riso, né? Dando um efeito estético, cômico, assim, né? Eu acho que a partir dali é que a Será gente consegue pensar mais que dá coisas. para pensar no que o El trouxe, do espelho que foi literalmente um espelho? Do que do espelho? Que ele trouxe o caso. Pensar que foi um lugar dessa imaginação, que o protagonista imaginou e fizeram com que fosse um espelho. E não só a técnica do espelho. Pode ser, a gente pode pensar de onde que veio essa noção do espelho para ele, né? Se foi algo que ele viu, ou que ele lembra, ou etc. Talvez congelar e circundar um pouco o que é esse espelho que surge, sabe? Orar Talvez pelo ele tivesse espelho. mais informações. Interessante pensar essas coisas, né? Porque é a questão do mito, né? No psicodrama, a gente pode transformar as cenas simbolicamente através de outras cenas, de outros quadros, de outros livros, de outras músicas, de outros, né? É. Eu fico pensando, não sei, talvez que ela, porque para mim essa coisa da imaginação, dela introduzir essa questão do filme naquela cena, me dá a entender que ela já tinha feito uma leitura dramática daquele contexto, daquela situação que a pessoa que ela chamou de Naomi estava vivendo, e que aí, por conta disso, ela pôde trazer esse elemento, entendeu? Não sei se eu estou viajando demais, porque para mim fica uma coisa assim meio mística, se a gente pensar no elemento pelo elemento, entendeu? Eu concordo contigo, porque parecia meio. Acho que às vezes não. Como a gente não tem muita informação do que estava acontecendo no contexto, parece que foi largada, parece que foi meio do nada, vou tirar os morangos, assim, não, acho que pela característica da escrita ali, que não tem como, né, fica limitada a descrição, assim, né? A gente não sabe em quantas sessões isso aconteceu, como foi, né? Dá para pensar nisso também. Eu acho Porque que é eu mais até a fiquei... ideia de apresentar um recorte do caso, de uma situação que ela explica, né? Sim, e porque eu até fiquei pensando, nossa, era uma coisa tensa, até descrevi ali que o grupo ficou tenso e tal, pela questão do suicídio ali, risco, não sei o quê, e aí do nada tu mete uns morangos, né, a primeira vez que eu li ali, eu fiquei, tá, e depois quando ela explica ali e tal, acho que dá para fazer uma relação, tava, né, num beco, né, acho que ela conseguiu trazer para aquela situação, mas é isso, a gente não tem informação de quantas característica, quantos encontros tinham antes, quanto que sabia da história, assim, né? Então dá a ideia até às vezes que é uma coisa meio solta, assim, embora ela ainda foi uma autora que tentou dar mais sentido para as coisas, né? Organização, assim. Mas acho que é isso, faltam os detalhes ali, né? Parece que foi uma coisa meio que tirou da cartola. Tadã! Fiz essa coisa incrível. E aí, não desprezando, mas tipo, eu aqui como iniciante, às vezes, meu Deus, como é que eu vou tirar essa coelho da cartola incrivelmente, assim? Acho que já era uma angústia, assim, não sei, compartilhando um pouquinho. Acho que vale a gente pensar que é um recorte, né? Que não se sabe se foi tudo numa única sessão, se foram em vários trabalhos, enfim. A Laís falou no chat, essa questão do morango me veio a intuição da semana retrasada, que podemos pensar em um insight tele. Intuição, insight tele. Talvez aí, ó. A gente falou aquele dia da intuição no sentido de ser realmente uma coisa que vem ali na hora e que não tem muita explicação, que eu acho que tem um pouco a ver com isso que a Paulínia está dizendo também. Nossa, como é que eu vou pensar numa coisa tão mirabolante assim do nada, né? Mas talvez realmente foi uma coisa que surgiu, né? Por intuição, pela tele com o protagonista. Sim. Léo disse. A questão, a minha ideia de que ela tem uma leitura é quando ela fala aqui, ó, que a lembrança do filme veio não pela questão do morango, mas porque a ideia do cara que estava sendo lá para ser morto era fazer os escroques
irem buscar o morango, já que eles ofereceram uma última refeição, era ter tempo para escapar daquela história. No meu entendimento, ela já tinha percebido que esse pai, apesar de viver naquele mar, daquela desgraça, se ele quisesse cometer o suicídio, ele já teria feito. E aí ela falou, bom, então eu preciso fazer essa paciente, a Naomi, entender que ela tem tempo, que ela não está ali sendo, entendeu? Eu acho que, para mim, essa coisa do morango foi só um lúdico mesmo, aquela coisa de, bom, vamos quebrar um pouco essa tensão dessa história e partir para... Por isso até que eu pensei na interpolação, porque, assim, naquele caminho que estava indo, talvez ela não conseguisse nada além do que já... Depois ela consegue, né, entender o lugar que ela está enquanto filha, o pai, o que a mãe representou para o pai, não para ela, e vice-versa, né? É muito bom. Acho que a gente vai encerrando. A gente vai começar no próximo encontro, no segundo caso que o livro traz, que ele ilustra aqui, que eu não lembro a data do nosso próximo, mas vocês vão receber no grupo de estudos. Logo mais eu envio lá. Já agradeço de antemão a todos que estiveram aqui, todo mundo que compartilhou, foi muito bom construir com vocês. Acho que é muito legal pensar com várias cabeças num livro. Eu acho que a gente consegue absorver muito mais coisas, assim. Então, agradeço vocês e espero vocês no próximo encontro. Abraço e fiquem bem. Tchau, tchau, gente. Tchau.